Queridos irmãos, como é bom nos reunirmos nessa noite para adorar o nome do Senhor e fazê-lo com alegria, porque nós estamos na presença do Pai. E, como diz esse louvor, nós não precisamos de formalidade, é só chegar na presença dEle, glorificar, e a presença dEle é real em nossas vidas. Eu te convido a abrir Tiago capítulo 1, versículo de número 2. Eu gostaria de meditar com a igreja nessa noite. Quem esteve aqui de manhã? Levanta a mão. Só a mão? Pastor Cláudio? Então vocês estão de recuperação, viu? Porque é a mesma mensagem de manhã, tá? Então vocês vão ter que ouvir de novo e depois fazer a prova no final do culto. Queridos, enquanto vocês encontram Tiago capítulo 1 e o versículo de número 2, justificando a ausência do nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo, está em viagem para o Rio Grande do Sul, viagem ministerial. Como sempre pedimos a toda a igreja que esteja em oração pelo nosso pastor, para que Deus possa conduzi-lo. Ele já está ali, estará retornando entre hoje e amanhã, e pedimos que a bênção de Deus e o cuidado do Senhor repouse sobre a vida do nosso pastor. Amém, queridos? Quem achou Tiago capítulo 1, versículo 2? 2 eu escutei aqui, se eu não tiver ruim de ouvido. Quem achou Tiago capítulo 1 e versículo 2? Opa, agora com 3 pelo menos, né? Que maravilha. Vamos ler o texto da palavra de Deus que diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, repita comigo, grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Se arrependeu, né? Versículo 3, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Verso 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, mais uma vez nós iremos meditar na sua palavra, neste ambiente de adoração, neste ambiente de alegria, neste ambiente onde a presença do Senhor é verdadeiramente perceptível em nossos corações. Nós pedimos que, por misericórdia e graça, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos dê entendimento, Senhor. O Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a Tua palavra, a verdade do Senhor, que é a Tua palavra, possa falar com cada um de nós. Assim pedimos e assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Pastor Osias, conseguiu aumentar um pouquinho o retorno, por gentileza, querido? Eu comentei com os irmãos que uma das memórias, pela manhã eu comentei que uma das memórias que eu tenho da infância é que eu demorei bastante tempo para conhecer o que era um canil. O que eu conhecia era uma casinha de cachorro com um resto de tábuas, e que era feita simplesmente para abrigar o coitado do cachorrinho nos momentos de tempestade. E eu me recordo que geralmente era colocado uma estaca, alguma coisa parecida, e amarrado uma corda, uma corrente, e isso amarrado ao cachorro. Então a limitação desse animal estava no tamanho da corda ou no tamanho da corrente. E eu me lembro várias vezes, até tenho uma memória de infância, não lembro quantos anos eu tinha, eu ganhei um molho de chaves do meu pai, e eu comecei a chacoalhar aquele molho de chaves na frente de um cachorro. E chacoalhava, e chacoalhava, e chacoalhava. Daqui a pouco o rapazinho saiu em disparada na minha direção, e a corrente não foi suficiente, ele me alcançou e pegou um pedaço do dedo aqui e deu uma dentada. Não feriu, né? Estou com a movimentação da mão normalmente, mas isso ficou guardado na minha mente. Essa ilustração, ela retrata as palavras de Martinho Lutero a respeito da atuação de Satanás. Martinho Lutero diz, na sua percepção, na sua leitura das Sagradas Escrituras, que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Essa é a descrição que ele faz. Ele diz que o adversário só pode ir até onde Deus o permite ir. E é muito interessante olhar para isso, porque eu, com muita frequência, quando estou conversando com algumas pessoas, eu percebo que elas dizem o seguinte: olha, o diabo está furioso contra mim. Tem tanta coisa acontecendo, estou sofrendo perseguições, eu estou enfrentando muitas lutas, tem muitas dificuldades que estão se levantando contra mim. E eles falam não numa realidade de entender que, por mais que sim, Satanás é alguém que quer se levantar contra nós, que muitas vezes intenta para atrapalhar a nossa caminhada, mas dizem como se o adversário estivesse em pé de guerra com Deus, e Deus fosse alguém que está em queda de braço com ele e corre o risco de a qualquer momento Deus perder essa queda de braço. Isso é uma loucura.
porque Deus é Senhor de todas as coisas. Como disse um teólogo antigo, ele diz que Deus é um ser totalmente outro, não existe nada nesse mundo, neste universo, seja físico ou imaterial, que se pareça com Deus. E quando nós falamos a respeito do Senhor, significa que, anteriormente a todas as coisas que acontecem nesse mundo, Deus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é entendermos qual é a natureza da provação. Porque Tiago está dizendo para nós o seguinte: irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Ele dá uma ênfase, não é só alegria, é grande alegria o passarem por várias provações. A palavra provação aqui, ela vem de um termo grego que significa teste, significa exame. Então Tiago está dizendo: irmãos, tenham por motivo de grande alegria quando vocês passarem por circunstâncias de provação, porque Deus está testando vocês, está examinando vocês. E por que é importante pensarmos sobre a natureza da provação? Porque quando nós olhamos para algumas circunstâncias dentro das Sagradas Escrituras, nós nos lembramos de que Deus está utilizando estas circunstâncias como matéria-prima para transformar as nossas vidas. E essa mensagem aqui eu já digo que é extremamente importante para nós, porque se nós queremos viver uma vida com propósito, eu vou repetir aqui, se nós queremos viver uma vida com propósito, nós precisamos entender aquilo que Paulo diz aos Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As provações fazem parte daquelas todas as coisas. E aqui, ao olhar para a realidade da natureza da provação, nós nos lembramos, e eu trago aqui uma ilustração, que é a ilustração de Jó. Eu gosto sempre de perguntar isso para que haja uma reflexão dentro do nosso coração, mas a pergunta é a seguinte: quem iniciou a provação de Jó, Deus ou o diabo? Vou fazer de novo essa pergunta. Na vida de Jó, conforme o texto bíblico, quem iniciou a provação na vida de Jó, Deus ou o diabo? Tem alguns que estão em dúvida, né? Mas volte-se comigo no texto de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui geralmente são pré-entendidos que existe uma assembleia celestial onde os anjos estão se apresentando diante de Deus, e como Satanás é um ser angelical, ele também se apresenta. E veio também Satanás entre eles, verso 7, então o Senhor perguntou a Satanás, é Deus que inicia o diálogo. Ele diz assim: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. É um sem compromisso mesmo, né? Não tem o que fazer, fica só circulando. De rodear a terra e passear por ela, verso 8, e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Será que ele reparou ou não reparou? Claro que reparou. Porque alguém que vive com integridade, que ama a Deus no mundo, é um incômodo para Satanás. E a questão é: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O texto na sequência vai dizer que Satanás diz assim: claro, o Senhor colocou uma cerca em volta dele, cercou de bens, o fez próspero. Quem é que não fica feliz desse jeito? A acusação que Satanás faz é contra o próprio Deus, o caráter de Deus. Ele está dizendo assim: você sabe por que os teus filhos te servem? O Senhor fica dando tudo o que eles querem. Se o Senhor tirar o que eles querem, e o texto da palavra diz assim, eles vão blasfemar na sua cara. E Deus diz assim: então tira. Vai lá e tira tudo o que ele tem, mas não lhe tire a vida. É perceptível na leitura deste texto que anteriormente a qualquer coisa que aconteceu na vida de Jó, é Deus que está permitindo essa situação. Deus está permitindo intencionalmente a provação na vida de Jó. Eu tenho um outro texto aqui que é Deus se colocando como aquele que prova o seu povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3 diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês
Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez o texto bíblico está dizendo que a responsabilidade da provação do povo de Israel é de responsabilidade do próprio Deus. E eu cito aqui mais um texto ainda, para explicar a questão da natureza da provação. Você tem o texto de Mateus, capítulo de número 4, e o versículo de número 1, não sei se tem alguém que está com a Bíblia aberta aí, mas até para você anotar, se for necessário, para depois poder refletir em casa também sobre essa questão. Mateus capítulo 4, e versículo 1, que diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Consegue perceber? Tanto textos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento dizendo que em última análise é o Senhor que está permitindo que os seus filhos sejam colocados num caminho de provação. Mas não parece assim um olhar humano que não é coisa que se faça? Eu vou dar um exemplo nosso aqui bem prático da vida cotidiana. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Na vontade dos teus filhos, quantas vezes você come pizza durante a semana? Na vontade dos teus filhos. Todo dia. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui são ricos, amém, irmãos? Isso, receba em nome de Jesus, irmãos. Mas um pai e uma mãe que ame os seus filhos não vai de forma alguma permitir que eles comam pizza todos os dias. Quantos dos nossos filhos, geralmente menores, mas hoje em dia também não é só os menores, né? É os grandinhos, que se você for no supermercado fazer compra, diz assim: compra um iogurte para mim, compra um salgadinho, compra uma coquinha, nem que seja de garrafinha. E eu tenho aprendido e aprendi com os meus pais que muitas vezes a gente não ganha o que a gente quer, não é porque eles não podem dar, mas é porque nós precisamos aprender a ter limites. Aprender que as coisas na vida nem sempre serão fáceis. Nós vamos ter que sentir na pele as dores de um não. Não é porque eles não podem dar, mas é porque nós precisamos aprender a conviver com o sim, mas também com o não. Eu acho muito significativo que as crianças, mesmo jovenzinhas, pequenininhas, uma palavra que as ofende profundamente é a palavra qual? Não. Esses dias atrás a minha esposa brincou com o Lucas, né? O Lucas fez 8 meses agora, ontem, e ela brincou com ele e disse assim: não, Lucas, esse simples não fez ele desabar. Parecia que era a Terceira Guerra Mundial. A Tamires sabe disso, né? Está recente ali. Um não, gente, choca como se fosse a palavra mais dolorosa do universo. Só que como nós, mesmo sendo falhos na nossa criação de filhos, sabemos que precisamos ensinar os nossos filhos até mesmo com a palavra não, será que Deus faria diferente ou pior do que nós? Quando Deus permite provações nas nossas vidas, não é porque Ele não nos ame, é justamente porque Ele nos ama tanto, que Ele não pode permitir que nós continuemos vivendo como crianças. Ele quer que nós aprendamos progressivamente a crescer e sermos adultos na presença dEle. Quando Tiago usa essas palavras, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias provações, ele vai dar alguns indícios para nós do que essa provação, esse teste vai fazer nas nossas vidas. A primeira coisa é que Deus vai trabalhar a nossa fé através da provação. Eu falei aqui para os irmãos de manhã que às vezes nós somos tão rápidos em perceber alguém que está passando por uma provação, irmãozira. Aí eu chego lá do lado dessa pessoa e digo assim: olha, fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus vai dar graça, você vai sair dessa situação. Eu não estou dizendo que nós somos hipócritas quando fazemos isso, mas às vezes quando nós fazemos com outras pessoas é muito mais fácil do que quando alguém faz com a gente. Eu estou passando por um momento de dificuldade e alguém chega para mim e diz assim: olha, persevera, Deus é com você, é só um momento de provação, Deus está contigo. Mas dentro do coração eu me sinto vulnerável, eu me sinto me questionando e dizendo: Deus, mas está mesmo ou não? Será que eu fiz alguma coisa de errado? O que aconteceu para que eu esteja passando por essa circunstância nesse momento de provação? Deus está provando a nossa fé no fogo, não para destruir, mas para aperfeiçoar a nossa fé.
Então, se Deus não permitisse nas nossas vidas as provações, a nossa fé seria deficiente. Nós seríamos débeis na vida de realidade do cotidiano. Por quê? Porque diante de qualquer circunstância nós abandonaríamos o Senhor, nós deixaríamos de confiar nele, nós não esperaríamos mais na providência do Senhor. A primeira circunstância nos faria desabar, mas o que é que Ele está fazendo? Ele está permitindo que nós passemos por circunstâncias difíceis simplesmente porque Ele está trabalhando e aperfeiçoando a nossa fé. Então, o motivo pelo qual Ele permite as provações nas nossas vidas é porque Ele deseja que nós cresçamos. Uma coisa que é uma aberração é uma criança que já está com 10 anos de idade, mas tem o tamanho de um bebê de 6 meses, não é estranho? Você olhar para aquela situação e você percebe que tem coisa errada. Tinha que ter se desenvolvido, mas não desenvolveu. O desejo de nós, muitas vezes, é permanecermos criança, porque criança continua sendo mimadinho, recebe as vontadezinhas, os desejozinhos. Tanto que tem criança que tem medo de fazer 10, 12 anos, porque vai perder os presentes no dia de Natal. Tem criança aí, tá na salinha, né? Tem que falar para elas isso aí, não é para vocês, né, irmãos? Mas tem gente que até hoje, grandão, fica chateado. Ou comprou presente para todo mundo e não comprou para mim. Mas crescer é algo próprio da vida. E crescer na fé é próprio da vida cristã. É o que Deus deseja para nós, que a gente possa progredir, crescer e se desenvolver. Então a primeira coisa que Deus faz quando permite as provações é trabalhar a nossa fé. Segundo, é exercitar a nossa perseverança. Eu estou aqui com um dos meus colegas de corrida, evangelista Tiago. Às vezes a gente, quando a minha agenda permite, a gente sai fazer uma corridinha para fazer um exercício, né? E nós já chegamos a fazer, 7, quase 8 quilômetros, né? E é interessante que quando a gente vai das primeiras vezes, e tem uma pessoa que às vezes está mais treinada do que a gente, você vai correndo junto com ela, mas você já está com a língua já quase relando no chão. Mas você não quer dar o braço a torcer, você diz, enquanto ela não parar, eu não paro. Aí você está ali firme, né? Levanta a cabeça, clama a Deus, me ajuda, Senhor. Baixa a cabeça, levanta a cabeça. E quando a pessoa para e diz assim, quer parar um pouquinho? Quase morrendo do coração. Mas conforme a gente vai exercitando e vai tornando isso uma rotina, daqui a pouco você consegue perceber que os intervalos vão diminuindo. A consistência aumenta e os intervalos vão diminuindo, de tal maneira que há pessoas aqui que eu conheço que fazem 16 quilômetros direto, aqui, né, irmão Wagner? 16 quilômetros, ida e volta. O irmão olhou para ele ali, é ele mesmo, irmãos. 16 quilômetros de ida e volta. Tem gente que faz até mais, né? Quem faz aí 20 quilômetros de ida e volta? Olha aí que maravilha. Estou falando, gente, é superação mesmo. São exemplos. Só que o que nos torna pessoas resistentes nessa questão de corrida é a constância. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes parece que a caminhada cristã, depois de uma certa altura, ela parece que se torna meio monótona. No começo da fé tem tanta coisa nova, pastor Ivan. É tudo novo, a gente está recebendo aquilo, e são tantos estímulos externos que a gente está animado, irmão Juscelino. E fica animado, e fica empolgado. Daqui a pouco a gente está convivendo tanto que não tem tanta coisa que chama tanto atenção. E aí é que começa o desafio. Será que, mesmo não tendo todos os estímulos do início, ou tendo eles, mas já não tendo às vezes o mesmo impacto dentro de nós, será que nós conseguimos continuar na marcha sem desistir? Será que nós continuamos vivendo uma vida de fidelidade na presença de Deus, buscando uma vida de santificação, amando a justiça, amando a retidão e rejeitando o pecado? Ou será que daqui a pouco a gente diz, mas está tão monótono que eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisinha para agitar mais a vida, para ver se fica mais emocionante? É na constância que nós acabamos sendo provados. É por isso que Tiago vai dizer que uma das coisas que acontece, em versículo de número 3 e 4, ele diz que é Deus operando em nós a perseverança. Eu disse pela manhã que existem 2 perfis de corredores. Existe o corredor de velocidade e existe o corredor de resistência. O corredor de velocidade, como falei de manhã, é um cara forte como eu, musculoso. Eu não entendo porque que o povo ri. Mas você olha o biotipo dele, é aquele cara musculoso, braços, peito, pernas, enfim, né? Ele precisa de velocidade, ele precisa de potência na hora da corrida. Aí você olha para o maratonista, qual é o perfil dele?
Há quem diga que é o chassi de grilo, magrinho, mirrado. Você olha para ele assim, alguém dá uma maçã para ele, um cheeseburger, porque senão vai morrer no meio do caminho. Mas o maratonista é aquele que está acostumado a correr distâncias muito maiores do que o velocista. E quando você olha para a teologia do Novo Testamento, as palavras de Paulo, as palavras dos apóstolos, você encontra a linguagem atlética da corrida para descrever aquilo que é a nossa caminhada de fé. E Deus muitas vezes está reverberando e dizendo assim: olha, eu não espero que vocês corram mais rápido do que todo mundo, eu só espero que vocês concluam a corrida. Eu não espero que vocês tenham uma performance para invejar outras pessoas, eu só espero que vocês concluam e terminem com perseverança a vida de fé, para que o meu nome seja glorificado na vida de vocês, e vocês sejam um exemplo nesse mundo para dizer que é possível sim, em um mundo caído, viver uma vida de fidelidade na presença de Deus e para a glória de Deus. É por isso que a fé, a perseverança estão sendo trabalhadas, e o caráter de Cristo também está, porque no versículo 4 ele diz assim: ora a perseverança, tendo a ação completa, vocês alcançam o padrão de serem perfeitos e íntegros, sem nada faltar a vocês. Perfeição e integridade não é isentos de erros, mas são pessoas que têm um caráter que mesmo quando erram, têm um coração sensível de pedir perdão e acertar a situação. Então, Deus permite as provações, nós vimos aqui, e quando Ele faz isso é porque Ele está examinando e testando as nossas vidas. Mas tem uma questão aqui muito importante: em todas as nossas provações, eu quero que você preste bastante atenção, em todas as nossas provações, sempre aparece um intruso indesejado. Em todas as nossas provações, sempre aparece um intruso indesejado. Quem é esse intruso? Alguém se arrisca? Quem teve de manhã aqui não vale. Quem é o intruso que aparece em todas as nossas provações? Não se lembra? Vou usar uma ilustração para vocês aqui, antes de dizer o que é. Eu falei aqui que um dos insetozinhos que eu acho mais bonito esteticamente é a mosca varejeira. Quem aqui acha? Que isso? Sério que vocês não acham bonito? Gente, não existe nenhuma mosca igual a varejeira. Fizeram até óculos com a corzinha dos olhos dela, coloridinha, verdinha, esteticamente, não é, Felipe? Ela é bonita, vocês há de convir comigo, né? Vocês estão pensando na atuação dela. A atuação dela eu já chego lá, mas esteticamente ela é uma mosca bonitinha. Só que a grande questão é que se você vai lá no fogão, ou na mesa, seja onde você coloca as panelas, e você tira a comida, coloca no seu prato, e a comida está tão boa, e você diz assim: eu vou voltar lá e pegar mais um pouquinho. Quando você chega lá, tem uma moscona varejeira sentada no arroz. O que você faz? Tira só aquele pedacinho que ela está sentada e come o resto, isso? Ou fiquei em dúvida agora, irmãos. Ninguém falou nada, né? Geralmente o que se faz, eu vou jogar tudo fora. Hoje queria tanto comer isso aqui, mas estragou. Por que você faz isso? Você não sabe onde ela fez a bagunça dela ali. É um intruso indesejado e tem um processo muito simples. Ela vem, ela se assenta, ela choca os seus ovinhos e daqui a pouco aqueles ovinhos, né, saem para formar outras mosquinhas novas. Toda vez que eu leio essa passagem aqui falando sobre essa situação, eu me lembro dessa identificação. Quem é o intruso em todas as provações? É a tentação. O intruso chamado tentação, ele aparece todas as vezes que nós estamos em provação. Todas as vezes que tem uma provação na vida de um cristão, a tentação aparece junto, como intruso indesejável. E por que eu estou usando o exemplo da mosca varejeira? Porque quando o Tiago vai descrever o processo da tentação, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: gente, Deus não tenta a ninguém, e Ele também não é tentado pelo mal. Então não ouse dizer que vocês estão passando por tentação, porque Deus está permitindo a tentação na vida de vocês. Tiago está fazendo uma distinção, dizendo: a provação vem de Deus, mas a tentação, sabe de onde vem? E ele diz a partir do versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Eu disse aqui de manhã que nós ainda, enquanto estivermos aqui nessa vida e nesse corpo, nós teremos de lutar com a presença do pecado dentro de nós. Então, na salvação,
Eu acho muito precioso o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 30. Ele diz que Cristo se tornou da parte de Deus para nós em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria, porque nós tivemos os olhos do nosso coração abertos para compreender a obra de Deus em Cristo Jesus, compreender que nós éramos pecadores, que nós estávamos perdidos, que sem a graça de Deus seríamos condenados ao inferno eterno, mas pelo amor e pela misericórdia de Deus, Ele enviou Jesus, que pelo seu sacrifício na cruz do Calvário nos trouxe a redenção, e todos aqueles que creem em Jesus têm a salvação. Sabedoria abre os nossos olhos para compreender isso. Mas o que é justiça? Justiça é Deus pegar os nossos pecados e colocar sobre Jesus, e Jesus morrer na cruz e pagar os nossos pecados de tal maneira que já não temos mais culpa pelos nossos pecados. Então a justificação é Deus removendo a culpa do pecado. Nós não temos mais dívida. Por quê? Porque somos bons? Não, porque Cristo é bom e levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas além de nos justificar, Cristo também nos santifica. O que é a santificação? É a remoção do domínio do pecado. Nós vivíamos no pecado, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós praticávamos todo tipo de atrocidades e não nos sentíamos culpados. Mas Cristo veio, nos salvou, nos deu nova vida, e agora Ele diz: eu vou santificar vocês, eu vou remover a atuação do pecado na vida de vocês. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos no processo de santificação. A redenção é o processo onde Deus vai remover definitivamente a presença do pecado de dentro de nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós haveremos de passar por circunstâncias onde seremos tentados por causa da velha natureza dentro de nós. Quem aqui não é tentado diariamente? Nas mais variadas áreas possíveis. Quem de nós que está aqui pode dizer: não, eu vivo uma vida tão santa, que nunca me sinto tentado? Levanta a mão não, que senão vai para o céu direto, anjo. Porque não tem como. Todo ser humano que aqui está, todos os dias, em uma área ou outra, vai se sentir tentado. Mas a tentação é um intruso que aparece simultaneamente às provações, mas ela não vem de Deus. A tentação, ela vem justamente da intenção do diabo de nos fazer cair. Em uma mesma circunstância, existe Deus provando os seus filhos, e através da provação, provando e demonstrando, como aconteceu na vida de Jó, que os seus filhos o servem não porque ele os cerca de benefícios, mas porque eles o amam de todo o coração e são gratos pela salvação. É isso que Deus está provando, para fortalecer a nossa fé, para nos fazer mais fortes, mais perseverantes, mas também para dar testemunho de que nós o servimos por amor e não somente pelos benefícios. Do outro lado existe Satanás dizendo: olha, eu quero que eles caiam para poder envergonhar a Deus e demonstrar que eles o servem por interesse. Então, numa mesma circunstância, Tiago está dizendo o seguinte: que Deus está agindo para fortalecer e colocar os seus filhos de pé, e o diabo está tentando utilizar a circunstância para fazê-los cair. E eu acho muito precioso porque você segue aqui, e no versículo 9 ele dá dois exemplos: riqueza e pobreza. Ser rico é pecado, irmãos? Ser rico é pecado? Qual é o pecado em relação às riquezas? É quando a riqueza, ao invés de ser uma ferramenta, se torna senhor. Enquanto eu tenho aquilo sob controle e ela não é maior do que nada nessa vida para nós, não é maior do que Deus, eu consigo dominá-la. Mas a partir do momento que o dinheiro toma conta do meu coração, então ele se torna aquele mamon, aquele ídolo que ganha a minha alma e ganha o meu coração. A grande questão é que quando nós falamos sobre essa questão de passar por provações, Deus pode permitir que nós sejamos provados com riqueza. Você diz: não é provação, é bênção. Se Deus permite que eu tenha muito recurso, muito dinheiro, isso é bênção, não é provação. Será? O que vocês acham? Me ajuda aí. Será que riqueza é provação ou é bênção? Só estou ouvindo um sussurro, irmãos. É provação ou é bênção? É as duas coisas ao mesmo tempo. O que vai definir se é uma bênção que vai me ajudar a beneficiar e beneficiar outras pessoas, é se eu enfrento essa bênção como provação e não sou tentado a sucumbir diante dela. Mas tem gente que era melhor que ficasse pobre
Pobre aqui não estou dizendo no sentido miserável, mas que não se tornasse rico, porque depois que se tornou rico, perdeu o coração. Vendeu a alma para o dinheiro. Então o dinheiro em si não é um problema. O problema é como nós lidamos com ele. Deus pode provar as nossas vidas nos dando muito recurso na mão. Simplesmente para demonstrar o que existe dentro de cada um de nós. Quem quer ficar rico aí, irmãos? Ó, tem uns que levantaram a mão. Não tem problema não, trabalha com... Olha lá, receba em nome de Jesus, meu Marlon. Se a gente trabalhar com afinco, a gente pode sim, com certeza, e deve buscar uma melhor qualidade de vida. Tem, estudar, se aperfeiçoar, buscar bons negócios, enfim, tudo para a glória de Deus. O problema é não perder a alma ao longo do caminho. Mas aí o outro diz assim, não, mas então é melhor ser pobre então, né? Aí não fica correndo esse risco assim de vender a alma por dinheiro, enfim. Mas será que o pobre não tem risco de arrumar caminho errado? Tem também. Às vezes o pobre pode buscar o roubo. Às vezes o pobre pode buscar dinheiro ilícito, negócios ilícitos, práticas ilícitas, simplesmente para poder angariar recursos para ele. E aí a grande questão é o Tiago dizendo assim, olha, se você está vivendo numa situação de riqueza, Deus está provando o seu coração para ver a tua fidelidade no momento da riqueza. Se você estiver passando um momento de pobreza, Deus está permitindo e provando você dentro da pobreza para testar a tua fé e o teu coração. Então, independente, e aqui é muito importante dizer, porque existe uma ideia completamente antibíblica de uma teologia da prosperidade que diz que todo mundo que serve a Deus tem que ser rico. Então, se eu sirvo a Deus, então eu tenho que ser rico. Não existe isso. Não existe causalidade nesse sentido, porque o que define que alguém vai ter muito ou pouco? Claro, o trabalho. Mas tem gente que trabalha demais até. Trabalha 14, 20 horas por dia e continua numa situação complicada. E tem um outro que diz assim, quanto tempo você dedica para o teu empreendimento? 6 horas por dia. Qual é o teu rendimento? Eu acho que dá mais ou menos 1,5 milhão aí por mês. Opa, mas 6 horas por dia, qual que é o segredo? 10 passos para se tornar milionário igual o fulano de tal. Consegue entender que é claro que existem mecanismos, enfim, que podem ser buscados, mas eu quero dizer para você que no pano de fundo da história é Deus que está dizendo para esse sim, para esse não, para esse agora, para esse não, jamais, esse aqui não tem como eu colocar, senão eu perco ele. É Deus que está por detrás de todas as coisas dizendo, eu guio a tua história, eu guio a tua vida, eu guio a tua família, eu guio a tua carreira, eu guio você, eu conduzo, para que você não venda o teu coração para aquilo que vai destruir a tua vida. E aqui é o que o Tiago coloca, a riqueza e a pobreza podem ser instrumento de provação da parte de Deus, mas tem outras coisas. Deus pode permitir uma provação, uma crise na vida pessoal. As pessoas podem ter crises nas áreas físicas, problemas físicos das variadas ordens, pode ter problemas nas questões psicológicas, pode ter crises nas questões de fé, pode ter provação em todas essas áreas. A questão é que quando nós estamos sendo provados, a tentação sempre bate a porta. Nós podemos ter crises no âmbito familiar, no âmbito conjugal, por exemplo. É normal os casais se desentenderem? Acontece ou não? Olha, só tem casal santo aqui também. Difícil pregar assim, irmãos. Difícil. Me ajuda, pelo amor de Deus. Finge pelo menos que é difícil. Conviver com uma pessoa que tem um temperamento, uma personalidade, uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo diferente de você, é um desafio gigantesco. Tem o gosto diferente. É muito complexo. E aí, você percebe que essas circunstâncias, elas vão remontando durante um tempo e daqui a pouco parece que chegou numa situação que os dois estão azedos, estão amargurados no coração. E aí quando alguém diz assim, nós precisamos conversar. Aí levanta aquele tapetão, cheio de coisa arada, suja, podre, né, irmãozinho? Está cheio de lagarto, cobra, tem de tudo ali. E aí não tem diálogo porque existe 2 advogados ali, um tentando acusar o outro. Mas a pergunta é o seguinte, essa circunstância, é Deus que está permitindo essa provação? Foi Deus que causou as cobras e lagarto? Mas quem que levanta o tapete? Será que não é Deus levantando esse tapete para dizer assim, vamos acertar esse negócio aí, gente? Vamos parar com essa vergonha? Está me deixando envergonhado essa vidinha de vocês a dois aí.
Vamos começar a mexer com essa situação e vamos amadurecer um pouquinho? Vamos crescer um pouquinho mais? Só que a grande questão é que essa provação que está acontecendo na vida do casal, quem que chega lá também? O intruso? Quem que é? Quem, irmãos? Tentação. Aí está tendo a crise ali, daqui a pouco diz assim, não dá para viver mais com esse cara não. Não dá para viver com essa mulher não. Tem tanta gente ali melhor. Eu vejo outros casamentos. As pessoas vivem mais felizes lá. O fulano, a internet lá. Nossa, que casamento feliz. Toda semana está num restaurante diferente. Olha só. Se vestem bem, então olha o sorriso, dá para ver no semblante. Parece até que está 50 anos mais jovem. E aí começa a tentação surgir no coração. Eu acho que largar tudo é melhor. Abandonar tudo é o melhor caminho. Queridos, eu digo isso com muito temor. Porque provações, elas aparecem a todo momento nas nossas vidas. O problema é como nós lidamos quando as tentações surgem. Existe um momento, uma crise familiar, eu fico pensando, como que eu saio de lá? Eu vou encontrar um subterfúgio, mas sempre é um subterfúgio pecaminoso. Aí tem alguém que passa por uma crise financeira, e aí, puxa vida, eu vou jogar no jogo do bicho. Eita, fala Deus, né, irmãos? Misericórdia. Vou jogar no tigrinho. Eu vou fazer um monte de coisa lá para poder achar uma forma de ganhar um dinheiro, para poder quitar minhas dívidas. E ainda pede, Deus, me ajuda lá. Se eu ganhar o dinheiro, eu quito minhas dívidas, e daí eu paro, Deus. Eu paro. Me abençoa no jogo. Prospera o meu tigrinho. Mega da virada. Meu Deus. Irmãos, sempre que existe uma provação, é como Paulo dizendo à igreja de Corinto, olha, junto com a aprovação, sabe o que Deus vai permitir para vocês? Ele vai dar também o escape. O escape não é o tigrinho, não. O escape não é a infidelidade conjugal, não. O escape, deixa eu dizer com muita seriedade isso, não é tirar a vida para resolver os problemas, não. O escape não é fazer besteira, não é perder o controle. O escape é dobrar aos pés de Jesus e dizer, eu preciso de ajuda, Senhor. Senhor, sabe o que a aprovação revelou? A minha humanidade, Deus. Sabe o que a aprovação trouxe para mim, Senhor? Trouxe a minha consciência de que eu preciso de Ti, eu não estava me dando conta não, Senhor. E eu tenho certeza que ninguém que se aproxima dele pedindo ajuda é lançado fora. Porque o texto bíblico diz assim, olha, nós precisamos de algo no momento da aprovação. E o que nós precisamos no momento da aprovação? Qual é a coisa mais importante no momento da aprovação? É achar a saída da aprovação, é isso? É o jeito de sair da aprovação, é isso que a gente precisa? Me ajuda, irmãos. Tiago diz para nós que o que nós precisamos na aprovação é sabedoria. Porque tem hora que não tem saída não. É Deus tampando todas as brechinhas de luz e não, aqui você não passa não. Aqui você também não passa. Mas está me brecando, Deus, vai me manter dentro disso, eu vou te manter. Porque eu quero que você aprenda a fazer escolhas corretas. Qual é a escolha correta? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que liberalmente dá a todos e não diz não. Ele não lhes lança em rosto, ele não rejeita. Quem pede sabedoria, Deus diz, então eu vou te guiar pelo caminho da sabedoria. Essa aprovação será um caminho para testar a tua fé, fortalecer a tua perseverança, aumentar o caráter cristão, a imagem do meu filho em você, mas também vai te tornar mais sábio e mais sábia. Então o caminho que Deus deseja para nós não é fugir, mas é encarar e buscar nele a sabedoria necessária para poder romper em fé, romper em sabedoria, romper em verdade e glorificar a Deus com a nossa vida. É isso que Deus deseja. Mas tem uma questão que Tiago diz, olha, nós precisamos na hora de pedir sabedoria, pedir com fé e não duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e impelida pelo vento. O que acontece com a onda do mar? Se o vento bate para um lado, ele vai para o lado, se bate para o outro, vai para o outro, e ela vai sendo manipulada, ela vai sendo colocada para um lado e para o outro. E isso é muito interessante, porque pessoas que vivem
um estilo de vida, aonde a fé é só um acessório, são pessoas inconstantes. Elas são inconstantes na vida pessoal. Ela não consegue fazer a autogestão da sua própria vida, ela não consegue decidir coisas. Coisas simples às vezes. Ela não consegue gerir a realidade de dentro da sua casa. Se está ali um homem ou uma mulher que está liderando uma família, não consegue fazer. Não sabe se vai para o caminho A, não sabe se vai para o caminho B, não tem rumo, não tem rota, não tem objetivo nenhum na vida. Não sabe se serve na igreja ou se não serve, e aí diz, não, minha teologia é do Zeca Pagodinho mesmo. Deixa a vida me levar. Estou indo no flow aí do negócio, tá? Caminhando assim. São pessoas inconstantes, não tem caminho, não tem um objetivo. É por isso que Tiago está dizendo, olha, na hora da provação, sabe o que vocês precisam? Vocês precisam de sabedoria. E como que eu recebo sabedoria? Eu peço a Deus que dá a todos liberalmente, mas peça com fé. Porque se eu não tiver fé, eu serei como a onda no mar, impelido para um lado ou para o outro. Todo mundo que vem me arrebata para um canto, me arrebata para o outro. Mas aqueles que vivem em fé verdadeira, não fica sendo arrebatado nem para a direita e nem para a esquerda, mas segue Jesus Cristo fielmente, com sabedoria e com graça. É por isso que eu trago essa palavra nessa noite, para que nós entendamos o que Deus está desejando. Ele está desejando filhos sábios. Eu dizia hoje mesmo para alguém que a gente fica atrás de guru, já comentei aqui com os irmãos, né? A gente quer a resposta de Deus. Deus, o novelo molhado, o novelo seco, o Senhor fez com o Gideão, faz comigo de novo. Aqui na minha igreja não tem. Eu lembro de um grupo de jovens, eu era líder de jovens 2010, 2011 mais ou menos. E eu me lembro que chegou um grupo e disse assim, olha, nós estamos indo para outra igreja. Estamos indo para outra igreja porque lá o negócio é tocha assim. Lá tem profecia, o negócio acontece mesmo. Lá tem, aqui não tem. Então nós vamos para lá. Estava falando sobre ele hoje aqui com o Claudinho, pastor Fidelis. O pastor Fidelis olhou para aquele grupo de jovens junto comigo. Ele disse, ô filho de Deus, vocês querem ir lá, vai. Mas eu não dou uma semana, vocês estão de volta aqui. Parecia até uma palavra forte, igual Elias, não vai chover. Não deu uma semana, eles voltaram. Tinha uma pessoa que depois relatou, dizendo assim, que lá naquela igreja, tinha uma suposta unção do treme Jesus. Que o suposto líder colocava a mão lá e dizia, treme Jesus, treme Jesus. Parecia carro velho que está com as portas tudo frouxa. Tinha um outro que batia com a cabeça na coluna. Falei, que loucura, gente. Era igreja ou era um hospíciozinho? O que era lá? Que às vezes não leu a placa direito. E fica procurando de todos os lados. Eu vou lá na igreja do profeta fulano de tal, porque lá tem a resposta que eu preciso. Porque lá, ó, chega até a arrepiar. Fala mesmo ali. E aí fica procurando como se Deus tivesse que ficar dando dicas. Queridos, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu encontro um Deus que fala assim. Profeticamente, Ele usa pessoas para falar profeticamente, mas às vezes nós nos tornamos tão crianças que nós não entendemos que Ele nos deu a Sua palavra para nos dar princípios. E são esses princípios que norteiam a nossa vida e nos ajudam a tomar decisões sábias. Eu estive aqui com jovens esses dias atrás ainda, Felipe, nós estávamos conversando, e eu falei assim que uma das perguntas que mais se faz na internet para pastores é: posso ou não posso? E sabe o que está de trás dessas palavrinhas do posso ou não posso? É dizendo assim, só diz para mim que eu posso, que eu faço com tranquilidade. Se alivia a minha alma daí, pastor, fala para mim que pode, daí eu fico bem tranquilo. Mas a pergunta correta não é pode ou não pode, a pergunta é sábio ou não é sábio? Porque se nós somos filhos de Deus, Deus não quer que nós vivamos em uma vida, em um caminho que não é sábio. Então a pergunta é essa, é sábio ou não é sábio? Se eu estou dentro da provação e existem caminhos ali que estão se levantando, parece que é meio estranho, eu não estou conseguindo entender, a pergunta é: qual desses caminhos aqui é sábio? Em qual desses caminhos eu vou seguir e vai glorificar a Deus? E nem sempre esses caminhos vão ser o caminho do prazer, da satisfação. Nem sempre vai ser o caminho que a minha alma, inclinada às vozes da carne, vai desejar. Mas o caminho de sabedoria é aquele que diz assim: Deus, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade.
É o caminho onde nós dizemos não a todo o apelo da carne, do pecado, de Satanás tentando puxar a nossa alma. E nós dizemos sim, Deus. Oh, Deus, agrada-me a fazer a tua vontade. Como diz o salmista, é esse caminho que Deus nos chama para poder viver. E é isso que nós encontramos aqui. Deus chamando os seus filhos a viverem uma vida sábia. Eu quero trazer alguns exemplos aqui e eu caminho para o final dessa mensagem. No começo eu disse que em uma mesma circunstância nós encontramos Deus provando os seus filhos e Satanás tentando aqueles que estão passando pela provação. Eu vejo no exemplo de Jesus, eu li aqui o texto com vocês, no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, que enquanto Deus está provando o seu filho, Satanás quer tentá-lo a cair. O próprio pai permite que o filho seja levado à provação. E quando ele vai para essa aprovação, ele está validando todo o caminho que todos nós devemos permear. E qual é esse caminho? Que mesmo diante dos apelos da tentação, nós sempre seguimos a vontade de Deus. Vamos relembrar aqui. Qual é a primeira tentação que Satanás faz com Jesus? Quem lembra aí? Primeira tentação, Mateus 4. Se você tivesse jejuado 40 dias e 40 noites, você estaria com fome? Tem gente que fica 4 horas sem comer e já está morrendo. 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz assim, ele teve fome. Claro que teve fome, muita fome. Só que qual é o caminho quando Jesus está com fome? Saciar a vontade do Pai ou saciar a vontade da carne? E quando ele segue por saciar a vontade do Pai, ele precisa responder o apelo de Satanás, dizendo assim, Satanás diz para ele, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, come agora aqui, você enche a tua barriguinha e vai embora para casa faceiro, tranquilo. E o que ele diz assim? Não, se eu transformar pedras em pães, eu tenho poder para fazer isso, eu estou fazendo a tua vontade. Mas fazer a vontade do Pai, sabe o que é? Eu vou pegar uma palavrinha para você, Deuteronômio 6, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu sei que o meu Pai cuida de mim, e depois que eu passar por essa tentação, vai ter um pratinho dos anjos aqui para mim poder comer, mas agora eu sigo a vontade do meu Pai, e não os apetites da minha carne. Olha, vamos aqui do pináculo do templo, se joga daí para baixo, porque está escrito, o diabo citando Bíblia, Salmo 91, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, que aos teus anjos lançará a ordem a teu respeito, para que te guarde, e você não tropece nem com o pé numa pedra. Quem dirá se jogar daqui de cima, eles vão te pegar lá embaixo, fica tranquilo. Estou garantindo para você, sucesso garantido, Jesus. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou me jogar daqui de cima para baixo? Leva num alto monte e diz, olha, todos esses reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Olha, Satanás, vai-te, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O que é o ensino que nós temos aqui a respeito de provação e tentação? A provação é o momento onde Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, vivendo na realidade humana, está sendo provado pelo Pai, mas ao mesmo tempo está sendo tentado por Satanás para poder desistir do caminho que Deus deseja para ele. Eu cito um outro exemplo para você aqui, que é o exemplo de Jó. Nós vimos aqui no começo, quem é o Jó? É alguém que Deus permite que tudo seja tirado dele, mas menos a vida. E eu fico pensando aqui profundamente, irmãos, eu já conversei com pais que perderam um filho ou uma filha, e é muito doloroso. E quando eu penso a respeito disso dos meus próprios filhos, eu sinto essa dor profunda. Eu falo, imagine perder um dos meus meninos. E falando aqui, irmãos, tem que ter mais filho aí para equilibrar a balança, viu? A piazada está faltando na igreja aqui, em nome de Jesus, profetizo prosperidade de filho em nome de Jesus, tá? Amém? Opa, escutei alguns amém perdido aí. Mas imagine perder um filho ou uma filha, é ter que lutar com memórias, com a impressão dentro do coração de dizer, quanta coisa boa a gente viveu junto. Eu vi aquela criança no parto, depois eu vi se desenvolvendo, crescendo, sorrindo, me chamando de papai, me chamando de mamãe, e agora perdi. Que dor tremenda e profunda no coração. Agora você imagine perder 10. É 10 memórias. A dor é ainda maior. E ele perde os filhos, ele perde a riqueza, ele perde a saúde, ele perde a confiança dos amigos, e ele perde também a confiança da esposa, que está olhando para ele. No meu olhar, eu não julgo a esposa do Jó. Eu entendo que quando ela está olhando e dizendo assim, Jó, você ainda conserva a tua integridade,
amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu entendo que ela está olhando para ele dizendo, na condição que você está, Jó, eu não aguento mais ver você sofrer. Então, se tem alguma chance, amaldiçoa Deus e ele te mata. E aí você se livrou da dor. Não para de sofrer desse jeito que você está enfrentando aí. Tem dois caminhos, né? Tem o caminho ou de dizer assim, Deus, não entendo o que o Senhor está fazendo. Não entendo mesmo. Mas eu aceito a tua vontade, Deus. Eu não vou pegar atalho não, eu vou continuar perseverando. Na mesma situação, na provação de Jó tem tentações. Faz isso, Jó, vai por esse caminho. Jó, você deve ter pecado, por isso que você está passando por isso. A teologia dos amigos de Jó é ruim, né? É teologia da retribuição. Fez certo, acontece certo. Fez errado, aí Jó, alguma coisa você fez de errado, por isso você está passando por isso. E tem um outro exemplo que é o exemplo do Pedro. E eu quero finalizar com o exemplo do Pedro. O Pedro está ouvindo Jesus dizer, gente, eu vou para Jerusalém. E em Jerusalém, os principais dos sacerdotes, os religiosos vão me prender, vão me crucificar e eu vou morrer na cruz. Não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor não. Aí ele repreende o Pedro e ele diz assim, Jesus continua falando, olha, e quando eu estiver lá no jardim, vocês vão tudo embora. Todos vocês vão me abandonar. Pera aí, só um pouquinho, Senhor. O Senhor está falando dos demais, mas eu não, eu estou na prateleira de cima, eu sou um crente plus. Nada contra o plus, viu, Felipe? Crente plus é só para o cara que está se achando. Estou na prateleira mais alta aqui. A minha fé é outra realidade. Ele diz assim, Pedro, Satanás pediu vocês, o texto diz vocês, para peneirá-los como trigo. Mas eu roguei ao Pai. E quando você se converter, dá testemunho aos teus irmãos também. Imagina que vergonha, irmão. Eu fico com vergonha alheia. Falou tudo aquilo, se achou, ostentou, dizendo ali, o Senhor diz, rapaz, sabe de nada. Está falando algo que não é capaz de poder sustentar. E aí, daqui a pouco, quando Jesus está no Getsemane orando, ele está com todos os discípulos, ele está com Pedro, Tiago e João mais perto dele, e aí eles estão ali, estão orando, e mais dormindo do que orando. Daqui a pouco vem os soldados e quando eles chegam, os discípulos vão embora. E quando vão embora, o Pedro acha um lugar, acha uma fogueira, está tentando esquentar as mãos. Alguém fala para ele assim, você é discípulo dele, né? O teu jeito de falar se parece com o jeito dele. Não sou discípulo dele não, deixa eu em outra fogueira porque aqui não dá certo. E aí vai tentando encontrar caminho e por 3 vezes estão dizendo, você é discípulo dele. Não, eu não sou não. E a Bíblia diz que naquele exato momento o galo cantou. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus e saiu a chorar amargamente, diz o texto bíblico. Pedro foi provado ou não? Sim ou não, irmãos? Foi tentado? Cedeu à tentação? Às vezes acontece. Às vezes acontece de que nos momentos da provação as pessoas acabam sucumbindo. Porque ao invés de buscar o caminho de sabedoria, buscaram o caminho de prazer e satisfação na carne. E para você que está diante de uma situação que precisa tomar escolhas sábias, eu quero dizer para você, eu não vim aqui brincar. Eu não vim aqui simplesmente contar uma historinha nos seus ouvidos, eu vim dizer para você que Deus é o Deus que está presente. Que Deus continua falando, que Deus continua provando, e que Deus continua dizendo, eu tenho sabedoria para você. Para que as tuas escolhas não sejam escolhas insanas, que você vai colher dores e amargas consequências dentro da tua alma. Eu sou teu Deus, eu sou teu Pai. E eu quero transformar a tua vida. Se você é esse, pegue essa palavra. Se você é alguém que no meio da provação caiu, cedeu à tentação, eu quero dizer que o mesmo Deus, que quando Pedro lá em João 21 diz assim, gente, vamos pescar porque para ser apóstolo eu não presto. Pescar eu sei. Aí junta a galerinha, vamos lá, junta mais um bocado de gente e vai e tenta pescar a noite inteira e não consegue. Eu fico maravilhado com essa cena. Aparece alguém lá na beirada da praia, dizendo, e aí pessoal, pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada não. Faz o seguinte, joga a rede do lado direito do barco. Se você estivesse lá, não é esse cansaço? Os meninos até encenaram aqui o barquinho, mas ele foi tendo tempestade, né? A gente já pescou a noite inteira, a gente é profissional, tenho carteirinha aqui, ó, formado em pesca, em Harvard, em Oxford. Vou lançar de novo aqui essa rede do lado. Lança lá.
Daqui a pouco lança aquela rede e a Bíblia diz que eles já não conseguem nem trazer para dentro do barco. Tem 153 grandes peixes ali. E aí o Joãozinho diz assim para o Pedro: ô Pedro, é o Senhor. Aí o Pedro fica tão doido que em vez de colocar a roupa, ele tira a roupa e entra na água e sai correndo para lá. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele não fala nada. Ele foi tão eufórico, né? Vai abraçar Jesus, vai pegar Jesus no colo agora. E chega lá e não fala nada, e está todo mundo em silêncio. Traz os peixes, traz os pães, está todo mundo comendo. E parece que o Pedro está escutando Jesus dizer: ei, Pedro, você falhou comigo, hein, cara? Você cedeu à tentação e agora você precisa ir embora. Eu não te aceito mais. É isso que ele faz, não? Quando estão comendo, tem uma palavra simples que diz assim: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Eu amo o Senhor, sim. Faz o seguinte, então apacenta as minhas ovelhas. Mas é como se ele dissesse no coração: mas eu ainda sou digno de apacentar as suas ovelhas? Olha o que eu fiz com o Senhor, eu te envergonhei, Senhor. Pois é, Pedro. Come mais um pedacinho de peixe, come mais um pedacinho de pão. Pedro, você me ama? Eu já falei, Senhor, eu amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas o Senhor vai me aceitar de novo? Pois é, Pedro. Daqui a pouco: Pedro, você me ama? Ô Senhor, eu já disse que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui é amor, queridos. Isso é graça. De um Deus que quando eu olho para mim, eu falo: como é que aceita um cara como eu? Como é que aceita alguém como nós? Rodeado de tantas falhas. A gente erra às vezes nas mesmas coisas, tropeça, parece criança que já falou 1 milhão de vezes e a gente continua caindo. Mas Ele decidiu nos amar. Quando Ele nos prova, é aquilo que o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, se vocês estão sendo provados por Deus, é porque Deus ama vocês e vocês são filhos. Se vocês não estão sendo provados, triste notícia, vocês são bastardos, não são filhos não. Mas se nós nos tornamos participantes da disciplina da qual todos os filhos participam, então nós somos filhos legítimos e não bastardos. E ele diz assim: toda correção no presente momento não parece ser de alegria, mas de tristeza. Mas depois, é sempre o depois de Deus. Eu quero dizer para você, e eu caminho aqui para finalizar essa mensagem: você está muitas vezes diante de uma tentação. O fruto do pecado e da tentação estão dizendo: olha, esse caminho é mais prazeroso, esse caminho vai satisfazer os teus maiores desejos na vida. E Deus está dizendo: não vai não, vai te matar. Não vai durar nem 5 minutos, não vai durar nem 10. Depois vai vir um vazio gigantesco dentro do teu coração. É o Espírito Santo dizendo: vai pelo caminho de sabedoria, não vai pelo caminho de tolice não. Vai pelo caminho de luz, não vai pelo caminho de trevas. Vai pelo caminho que muitas vezes é de perseverança, e não vai pelo caminho de facilidades supostamente prometidas. Eu quero dizer para você: Deus está aqui. A palavra dele está sendo pregada, e ele está chamando a minha atenção e chamando a tua atenção, dizendo: eu não parei de falar, eu não parei de proclamar a minha palavra, eu não parei de chamar os meus filhos de volta. Ele está me chamando, ele está te chamando e dizendo assim: tem esperança para nós sim. Não é o caminho da queda, não é o caminho da falência, não é o caminho da destruição, é o caminho da vitória perseverante na presença de Jesus. Mas se você caiu, você ama Ele ainda ou não? Se você caiu, se você tropeçou, se você falhou, você ama Ele ainda? Então vem. Vem porque Ele ainda te ama também. Vem porque Ele ainda te recolhe e te recebe. Eu quero te convidar a se colocar de pé, por gentileza. Eu vou chamar a Fran, eu chamei a Regi hoje de manhã. Vem me ajudar a cantar aqui, Fran, por gentileza. Lauriette, com gemidos e palavras não podem explicar, nós vamos cantar junto esse louvor. Eu quero te convidar, eu disse de manhã, eu quero repetir, eu quero te chamar aqui que eu quero orar, não por você, eu quero orar com você. Porque eu preciso de sabedoria. Eu preciso que Deus ilumine os olhos do meu coração para que eu faça escolhas sábias e eu fuja do caminho da tolice, do pecado, do engano, porque todos nós, diariamente, estamos sendo expostos a isso. Se você deseja esse caminho de sabedoria, mais de Deus, vem na frente, eu quero orar com você. Com você, e nós vamos cantar aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hinos e palavras não podem explicar. Elevam, Pai, as minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a sua presença. Sem sentir A sua presença no meu ser. Sou eterno dependente. Sou No dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Ouve mais uma vez. Oh, Jesus, a ti confesso, Não dá pra viver. não dá pra viver. Aleluia. Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Aleluia. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Senhor, nós estamos reunidos diante da sua presença. Aleluia. Clamando por graça e por misericórdia, Senhor. Quem de nós aqui é autossuficiente para bater no peito e dizer: eu consigo sim, eu consigo sozinho?
As provações não vão me derrubar, Senhor. Nós estamos completamente numa via de dependência do Senhor. Aqueles que vêm aqui à frente junto comigo, Senhor, aqueles que estão nos seus lugares, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, a nossa oração é pedir sabedoria e graça, porque daqui a pouquinho essa corrida vai finalizar, Senhor. E a questão, como muito tem sido dito, não é como começamos, mas é como nós terminamos. Senhor, 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 nos sustenta de pé. Tu és o Deus que o salmista diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E nós estamos buscando ao Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa existência, Senhor que sustenta as nossas fraquezas e vulnerabilidades, porque o Senhor disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós somos aqueles, Senhor, que reconhecemos a nossa fraqueza. Então supre-nos de poder do alto, supre-nos de sabedoria, nos dá entendimento, nos dá luz, nos faz entender o teu caminho e a tua vontade, Senhor, para experimentarmos a cada dia a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero orar, Senhor, também por aqueles que nos seus corações estão dizendo: olha, eu fui provado e eu cedi à tentação, eu fui provada e eu cedi à tentação. Senhor, se existe temor sincero neste coração, mesmo tendo ficado caído e prostrado, o Senhor é aquele que estende as mãos e que levanta e que faz com que aquele que está cansado, caído, Senhor, possa estar de pé e seguir a tua vontade, o teu querer. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra que foi pregada aqui possa trazer vigor ao coração do teu filho e da tua filha, possa trazer esperança no coração deles, possa trazer graça, porque tu és o Deus gracioso, misericordioso e bondoso, Senhor. Clamamos a ti, pedindo a tua graça e da tua misericórdia sobre nós. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Cante mais uma vez. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, aleluia, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Tome assento, por gentileza, queridos.